A equação de Schrödinger para o oscilador quântico, né, unidimensional, é dado por essa expressão, tá? Eu vou só rearrumar ele e fazer uma mudança de variável para que a equação fique mais, vamos dizer, visualmente mais tranquila de se resolver, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter, como eu tinha dito antes, de um lado da equação a derivada e jogar os outros termos para o lado direito, certo? Então isso aqui vai ficar 2m sobre h cortado ao quadrado, esse termo aqui, vezes, né? Esse aqui fica 1 meio de kx ao quadrado menos e vezes o fator comum, né? Que é o psi, tá certo? Bom, eu vou tirar daqui desse parênteses esse termo 1 meio de k, vou isolar ele, né? Então a equação fica 2m, né, sobre h cortado vezes 1 meio de k, e aí dentro do parênteses vai ficar x ao quadrado menos 2e sobre k. Isso tudo vezes psi, ok? Então veja só. E aí, né, o que vai acontecer? Eu tenho que esse 2 eu posso dividir com esse daqui, eu vou ter um termo mk sobre h cortado ao quadrado vezes x quadrado menos 2e sobre k psi, tá bom? Então a equação que a gente encontrou, né, só rearrumando os termos, é dada por essa expressão aí. Então eu vou dividir agora, né, esse termo aqui, né, em duas partes. Uma eu vou jogar para o lado esquerdo e a outra eu mantenho aqui no lado direito. Então vai ficar raiz de mk sobre h cortado vezes x quadrado menos 2e sobre k. Isso tudo vezes π e o outro lado ficou 1 sobre raiz de mk sobre h cortado, né? d2π dx2. Né? Eu só passei um termo para o outro lado e a outra parte dele eu mantive no lado direito. Muito bem. Então agora, ó, eu vou jogar para o lado, vou jogar esse termo dentro do parênteses, né? Então vai ficar raiz de mk sobre h cortado x quadrado menos 2e raiz de m sobre k sobre h cortado. Fecha, vezes π. Né? Eu só fiz jogar esse termo aqui, multiplicando tanto o primeiro, que é x quadrado, como o segundo, que é menos 2e sobre k. Como tinha um k aqui e um k dentro da raiz, o k desceu como a raiz de k, restou, né? Raiz de m sobre k, que é o inverso da frequência, né? Harmônica clássica, tá? Então isso vai ficar raiz de mk sobre h cortado x quadrado menos 2e sobre h cortado, né? 1 sobre ômega, tá bom? Vezes π, tá? Que eu vou chamar isso aqui, ó, de lambda, tá? E esse termo aqui eu vou chamar de y quadrado. Então eu tenho, vou fazer a seguinte transformação, né? Lambda igual a 2e sobre h cortado, ômega, e eu vou fazer a seguinte mudança de variável, y quadrado igual a raiz de mk sobre h cortado, x quadrado. Então, ó, eu vou usar agora a regra da cadeia, né, para transformar esse d2πc dx2, tá? Então, ó, dπc dx, que eu quero transformar para dπc dy, pela regra da cadeia, dπc dy, dy, dx, tá bom? E como tem a segunda derivada aqui na equação de Schrödinger, então eu vou
fazer a segunda derivada usando a regra da cadeia mais uma vez. Então vai ficar d2πc dx2, isso é d dx dpc dx, tá? Que por sua vez, fazendo a regra da cadeia, dá d dy de dpc dx, tá? Vezes dy dx, certo? Bom, aí esse dpc dx já está aqui, né? A gente pode substituir nessa equação. Então vai ficar d dy, né? d dy, dpc dx é esta daqui, substituo aqui, vai ficar dpc dy, dy dx, fecha, vezes dy dx, ok? Então, veja, esse termo aqui, ó, ele é constante, né, perante essa derivação em y, porque em virtude da derivada em x, né? Se eu fizer a permuta, vai dar zero, né, a derivada dele. Então ele é constante. Eu posso retirar ele desse parêntese e derivar com relação a y dpc dy, tá? Então vai ficar dy dx d2πc dy2 vezes o dy dx, que é, né, dy dx, né, esse vezes esse dá ao quadrado, vezes d2πc dy2, tá bom? Ora, mas temos ainda esse termo dpc dx que nós precisamos encontrar, né? A gente vai obter esse termo a partir da mudança de variáveis, que é y ao quadrado igual a raiz de mk sobre h cortado x quadrado. Muito bem. Substituindo, né, este resultado nesta equação, nós temos que d2πc dx2 é igual a raiz de mk ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, x quadrado sobre y quadrado, vezes, né, d2πc dy2, tá? Essa parte está transformada, eu preciso apenas eliminar esse x quadrado aqui. Bom, é simples, né? Porque nós temos essa transformação de variáveis, é só substituir o y quadrado neste termo aqui. Então vai ficar d2πc dx2, isso é igual, né, a mk, né, mk sobre h cortado ao quadrado, x quadrado, aí eu substituo y quadrado, dá raiz de mk sobre h cortado, né? Sobre h cortado, tá bom? Isso tudo vezes d2πc dy2, né? Bom, aí daqui, ó, eu consigo simplificar esse x com esse x, um desses h's com este h aqui e um mk com a raiz de mk. O efeito é raiz de mk sobre h cortado d2πc dy2. Então, pessoal, o que a gente mostrou? A gente mostrou que d2πc dx2, isso é igual a raiz de mk sobre h cortado d2πc, né, dy2, tá? A derivada está transformada. E nós tínhamos que a equação de Schrödinger era 1 sobre raiz de mk sobre h cortado d2πc dx2, isso é igual a y ao quadrado menos lambda vezes πc, sendo lambda igual a 2e sobre h cortado ômega, tá certo? Bom, então se eu pegar essa equação
superior aqui e substituir nessa daqui, ó, o que a gente vai ter é que D2πc dy2, isso é igual a y ao quadrado menos lambda πc, né? Que era a equação que a gente queria chegar. Então, pessoal, só abrindo um parêntese, né? Naquela transformação de x para y, né? A transformação que a gente fez foi y ao quadrado igual a raiz de mk sobre h cortado x quadrado. Com essa transformação, tá? É possível mostrar, né? Aí fica como exercício para vocês mostrar que h cortado sobre raiz de mk d2πc dx2, isso é igual, não é? É igual a d2πc dy2, tá bom? Mostre isso, tá? Usando, obviamente, a regra da cadeia e essa transformação que a gente fez, tá bom? Então, a equação final, né? A gente tinha colocado no vídeo anterior, né? A equação final é d2πc dy2 igual a y ao quadrado menos lambda vezes πc, né? Onde lambda é igual, né? A gente definiu esse lambda como sendo 2E, a gente tem que guardar para calcular a autoenergia, sobre H cortado, ômega, tá bom? Guarde ele, tá bom? Então, veja bem, essa equação aqui, ela tem uma função f, né? Aqui, ó, uma função f de y multiplicado pela função de onda, né? Então, qual é a regra que a gente tem aí? A gente tem uma segunda derivada que é proporcional, não é? Ela é proporcional à própria função via uma função, né, multiplicativa, tá? Então, isso sugere uma exponencial como solução para π, né? A questão toda é que não pode ser uma exponencial de potência 1 lá em cima, né? No x, ou no y, no caso. Então, eu preciso colocar, né, essa exponencial como sendo uma exponencial de x quadrado, tá bom? Muito bem, né? Então, a exponencial solução, né, é um πc de y transformado, né? É uma constante no estado fundamental, como a gente tinha discutido, vezes a exponencial de uma outra constante, beta, vezes y quadrado, tá? Aí o que a gente tem que fazer agora? Descobrir quem é o A e quem é o beta, né? Para fazer isso, né, basta a gente substituir essa função nesta equação. E aí a gente vai obter, né, esse resultado. Então, antes de fazer essa substituição, né, aí a gente tem que fazer essas derivadas nesse lado de cá, né? Por exemplo, dπc dy, né? Isso é igual a quanto? A é uma constante, a derivada da exponencial é a própria exponencial, beta y quadrado. Como tem uma função aqui, eu faço a regra da cadeia, derivada dessa superior é 2 beta y, tá certo? Então essa daí é a primeira derivada, né, que a gente pode rearranjar e isolar os termos constantes como sendo 2 beta a vezes y vezes e elevado a beta y ao quadrado. Tá bom? Bom, e agora a gente faz a segunda derivada dessa, né? Então, ó, porque aqui tem a segunda derivada. Então, ó, d2πc dy2 é igual a 2 beta a, que são constantes, e agora eu vou derivar y vezes a exponencial de beta y quadrado, que dá derivada da primeira, eu vou usar a regra do produto, dá e elevado a beta y quadrado, mais, aí eu repito aqui o y,
vezes a derivada dessa, que dá a própria exponencial, e elevado a beta y quadrado, vezes a derivada, né, usando a regra da cadeia, dessa função aqui, que dá 2 beta y, ok? Muito bem. Agora é só rearrumar os termos, né? Vai ficar 2 beta a vezes 1, né? Porque eu vou isolar esse termo aqui, mais 2 beta y ao quadrado e o fator comum exponencial de beta y ao quadrado.